Hoje eu quero conversar com vocês sobre proporção da identidade visual na capa do seu álbum. Eu tenho muita informação para compartilhar na dica rápida de hoje. Bom, e antes de mais nada, se você tem gostado das dicas rápidas que eu tenho apresentado aqui, curta esse vídeo, compartilha, manda para os amigos fotógrafos, designers, eu vou ficar muito feliz se esse conteúdo for compartilhado por você. Bom, e agora vamos falar sobre proporção. Eu quero compartilhar com você um método que eu utilizo e que eu já compartilho há alguns anos sobre proporção da identidade visual na capa do álbum. Eu tenho uma ideia na minha cabeça e eu quero compartilhar essa ideia com você. Eu penso sempre da seguinte forma: ou essa identidade é 8 ou 80. Calma que eu vou te explicar. Toda vez que eu vou colocar uma identidade na capa do álbum, eu penso de duas formas. Eu penso assim, poxa, será que essa identidade, se eu esticar ela na área útil toda da parte da frente da capa, ela vai ficar interessante? Ela pode interagir com a fotografia? Pode criar uma capa super estilosa? Será que vai ficar legal? Será que não vai? Eu sempre faço esse teste. Se essa identidade 80 não ficar muito interessante, ficar algo muito grosseiro, eu vou sempre colocar a identidade no modo 8, ou seja, um tamanho ok que dê uma boa leitura na capa do álbum. Eu trouxe alguns álbuns aqui para mostrar para vocês. Vejam só. Por exemplo, esse álbum aqui, eu gosto muito dele. Percebam que a identidade ela foi trabalhada no meu modo 80, ou seja, ela está ocupando toda a área útil aqui da parte da frente da capa. E eu gosto muito porque cria uma interação com a fotografia embaixo, a capa fica muito estilosa, enfim, é um jeito de utilizar a identidade na proporção, né, para que fique uma capa extremamente estilosa e bem impactante, tá? Já esse outro álbum aqui, ó, está no modo 8, ou seja, está numa proporção ok, eu tenho uma boa leitura, tá? Mas Celso, esse modo 8 ou esse tamanho 8 que você fala, é que tamanho, falando da capa do álbum? Vai ter basicamente 1/3 da área útil. Olha só, se você pegar daqui até aqui, essa capa tem 20 centímetros, 21 centímetros, né? Porque esse álbum é 20 por 30, ok? Ou 30 por 20. Vamos lá, essa identidade aqui, ela tem basicamente 6, 7 centímetros. É 1/3 da capa. Então, independente do formato do álbum, se ele é horizontal, se ele é vertical, se ele é quadrado, quando eu ativo o meu modo 8, eu quero simplesmente colocar a identidade, quero que ela fique com uma boa leitura em harmonia com a fotografia, eu coloco basicamente 1/3 da capa. Olha só, eu separei um outro exemplo aqui, ó. Essa capa tem basicamente 1/3 a identidade tem basicamente 1/3 do tamanho da área útil da capa. Vejam só. Né? Mesmo essa letra sendo bem fina, eu tento não expandir muito ela, para que a identidade não ganhe um peso que eu não gostaria que ela tivesse na capa. Tá? Então vejam só, basicamente 1/3 da capa nesse álbum quadrado também, assim como o exemplo anterior que eu mostrei para vocês. Tá? E agora, para exemplificar ainda mais, eu separei aqui na tela alguns exemplos onde eu fiz a identidade no modo 80 e no modo 8. Tá? Tomem cuidado, muito cuidado com essa questão de proporção na capa, porque eu vejo muitos álbuns por aí onde existe uma briga de hierarquia. A identidade ela não foi estourada, não foi planejada para ser trabalhada de maneira estendida, mas também ela não está no tamanho ok, porque muitas vezes o que vocês veem na tela não é o que vocês verão no álbum impresso. Por exemplo, esse álbum 30 por 30 aqui, ó, é um álbum grande. Se você está trabalhando em um notebook, por exemplo, provavelmente você acharia essa identidade que tem traços finos pequena. Só que na hora que chega o álbum impresso, essa identidade pode estar gigante. Tá? Então tomem bastante cuidado com isso. Mesmo que a identidade seja fina, que o álbum seja muito grande, que a percepção que você tenha na tela é que a identidade vai ficar pequena, que você precisa aumentar, dá sempre uma checada nisso. Tá? Olha, se a capa tem 30 por 30, se eu utilizar
1/3 da capa, essa identidade vai ficar com mais ou menos 10 centímetros, não é um tamanho pequeno. Então, tomem cuidado com isso, é uma dica bem importante que eu estou compartilhando com você. E agora eu vou para a tela aqui onde eu vou mostrar identidades. A mesma identidade, feita no modo 8 e no modo 80, tá? Nunca no meio termo, porque o meio termo não é bom para esse caso aqui. Vou mostrar para vocês. O primeiro exemplo, ó, é o exemplo da Letícia. Eu tenho aqui a área útil, olha só, dessa identidade, basicamente ocupando 1/3 da capa, ó, que eu acabei de mostrar para vocês. Então eu tenho aqui o 8, ó, 1/3 da capa. Já aqui eu tenho a identidade ocupando quase toda a área útil da capa, mesclando bastante com a fotografia. E é assim que funciona, tá, gente? Olha só, próximo. Basicamente 1/3 da capa. Lógico, pode variar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, depende da fonte. E aqui já uma mescla muito maior entre o gráfico, né, entre a tipografia, os vetores e a fotografia, tá? É preciso entender também se a fotografia vai ficar interessante com a identidade expandida, isso é bem importante. Olha só, dúvida, eu tenho uma opção de capa aqui, ó, com a identidade, basicamente 1/3 da capa, tá? Ó. E aqui, deste outro lado, eu tenho a identidade expandida, tá? Então é a mesma identidade trabalhada de formas diferentes, com esse conceito que eu estou compartilhando entre 8 e 80, tá? Você precisa definir um estilo da sua capa e seguir realmente à risca o estilo que você se propôs a fazer. Vejam só, da Renata e do Caio, então a identidade ela é um detalhe aqui, ó, no modo 8, ela é um detalhe, então eu consigo ver plenamente a fotografia, tá? Todos os detalhes da fotografia, consigo sentir todas as sensações dessa fotografia. E aqui eu já tenho uma interação muito maior, né? A letra T aqui parece que ela encaixa o casal, né? Eu tenho uma interação bem legal aqui. Não existe certo ou errado, tá, gente? Mais bonito, menos bonito, não é isso. São ideias diferentes para se construir a mesma capa. Eu espero que você tenha gostado dessa dica. Tome muito cuidado com isso, tá? Eu vou repetir aquilo que eu falei já alguns minutos atrás. Tomem cuidado com o que vocês veem na tela, tá? Confiram sempre o tamanho da identidade que está na tela, se essa identidade tem uma boa leitura, e só depois enviem para a impressão. Mais uma vez, vou pedir para você, se você gostou do vídeo, comenta aqui embaixo, compartilha com os amigos, eu vou ficar muito feliz se isso acontecer. Um abraço e até a próxima dica rápida.